Na tua presença, Pai. Pai, te agradecemos, Senhor, por cada momento, cada palavra, Senhor, cada louvor, Senhor, que foi, Senhor, dado a Ti, Pai, aqui, Pai. Pai, agora eu te entrego, Pai, a vida da Carol, Pai. Usa ela, Pai, tremendamente, Pai. Oh, Jesus, que ela venha falar, Senhor, vindo do alto dos céus, Pai. Não o que nós queremos ouvir, Pai, mas o que o Senhor quer falar conosco, Pai. Usa, Senhor, a tua serva, Pai, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Crônicas, capítulo 21. Eu estava pedindo uma palavra, ao Senhor, desde o dia que a irmã Lecinha me convidou a essa missão, E a cada vez que isso acontece, a minha pressão baixa. Eu fico ali, passando mal, até este momento chegar. E por quê, irmãos? Porque a palavra do Senhor, ela remexe tudo dentro da gente. E quando nós somos convidados a um momento como esse, além de ser uma honra da parte de Deus, gera um temor muito grande no nosso coração, porque a palavra de Deus, ela precisa ministrar em nós primeiro, para depois, de alguma forma, Deus nos usar para transmitir. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, toda vez que eu estou nesse lugar, toda vez que eu venho à frente, eu fico bem mal. Bem mal no sentido do temor, do nervoso. Então, eu espero que na manhã deste dia, o Senhor fale ao coração de cada um, assim como falou no meu. Aleluia. Vamos ler aqui a partir do verso 1. É um pouco longo, mas é necessário que a gente leia para entender o contexto. Vamos lá. Depois Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, e Jeiel, e Zacarias, e Azarial, e Micael, e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos dons de prata e de ouro, e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porquanto também tinha dito que ele daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá, e constituíram para si um rei. Pelo que Jeorão passou adiante com seus chefes e todos os carros com ele, e levantou-se de noite e feriu os edomitas que o tinham cercado, como também os capitães dos carros.
Todavia, os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbna se revoltou de debaixo de seu mando, porque deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo e aos teus filhos e às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade dia após dia. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios que estão da banda dos etíopes. Eles subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não deixaram filho, senão Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muitos dias, e chegado o fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de mais enfermidades. E o seu povo lhe não queimou aromas como queimara a seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Os irmãos podem se assentar. Aqui é uma leitura um pouco extensa, mas narra sobre a vida de um homem de uma forma muito triste. A gente lê esse relato a respeito da vida de Jeorão e vê como que foi triste a sua vida diante de Deus. E o final fala que ele se foi sem deixar de si saudades. Quando eu estava lendo, meditando nessa palavra, pensei que como que é muito triste, né, muito lamentável chegar no final da vida e o que se tem para falar a respeito de nós foi sem deixar saudade. Que mal que esse homem fez a ponto de ter um relato desse, né, de ter uma vida como essa diante de Deus. Aqui fala, no capítulo anterior, Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, fala de Josafá, que é uma pessoa muito conhecida, um rei muito conhecido, né? E que nós sabemos a história. Sabemos que Josafá passou por uma situação complicada como rei, clamou ao Senhor, o Senhor ouviu e o Senhor trouxe livramento para a casa de Israel através da vida daquele homem. E o relato de 2 Crônicas 20 é totalmente diferente a respeito da vida de Josafá. Fala que ele seguiu a Deus, que ele andou conforme as ordens do Senhor, que ele morreu com honra diante de Deus. Então, a gente vê alguém que tem uma trajetória, que vivia diante de Deus e que morreu servindo ao Senhor. Diferentemente do seu filho, aqui fala que no primeiro versículo diz que depois que Josafá dormiu com seus pais, ou seja, depois que ele morreu, sepultaram. E aí, por direito de primogenitura, o rei seria Jeorão, que é a história de que nós lemos aqui.
E fala que depois que ele se fortaleceu, ele já tinha um reinado. Mas ele não se conformou só com isso. Ele matou todos os seus irmãos. E ali, só nesse versículo, a gente já fica pensando, meu Deus, mas como? Porque já é algo muito, muito grave. Por que ele fez isso? Ele se estabeleceu como rei e ele queria ficar ali como único. E matou os seus irmãos. Como que isso chegou diante de Deus? E à medida que a gente vai lendo os versículos abaixo, é uma narrativa, uma sucessão de coisas ruins, de escolhas ruins que ele fez. Eu imagino que ele viu toda a vida do seu pai, como o seu pai se portava diante de Deus. Ele deve ter recebido os ensinamentos do seu pai, mas ele não seguiu. E por que ele não seguiu? Porque nós temos uma escolha diante de Deus. Nós temos algo a fazer todos os dias a respeito de como vamos nos portar. Nós podemos estar na casa de Deus, nós podemos ouvir do Senhor muitas vezes, mas mesmo assim escolher por caminhos que não tem nada a ver com ele. E foi assim com esse rei, com Jeorão. Ele estava na casa do seu pai, ouvindo dele, vendo o exemplo do seu pai de como andar na presença do Senhor, e mesmo assim ele escolheu um outro caminho, ele foi para uma outra direção. E isso nos fala sobre como que Deus, ele nos deixa livres, ele nos deixa muito à vontade para segui-lo ou não. Nós não fazemos isso por força nem por violência, nós não fazemos isso porque existe uma obrigação da parte de Deus. Nós temos o exemplo, nós temos a palavra, nós temos tudo que nós precisamos para seguir. Mas mesmo assim, no final, é uma escolha nossa. E quando fala de escolha, não é uma escolha que a gente faz de forma, eu vou seguir a Deus ou eu não vou. Não, as escolhas são nas pequenas atitudes do nosso dia a dia. As escolhas, elas são nos relacionamentos que nós escolhemos para nós. Aqui fala que Jeorão, ele não seguiu o caminho do seu pai, ele não andou conforme o caminho do seu pai, mas ele andou conforme o caminho de Acabe, o seu sogro. Ele escolheu se relacionar com uma pessoa que não servia a Deus, que servia a outros deuses, que fez atrocidades em Israel. Ali ele escolheu ser de uma família, participar de uma família que nada tinha a ver com Deus, sendo que ele foi criado dentro da casa de Deus. Por quê? Porque os filhos dos reis, eles recebiam toda a instrução. E se o rei servia, ensinava os seus filhos a servir também. E Jeorão, ele foi criado dentro desse contexto de casa de Deus, de servir a Deus, de ver Deus fazendo milagres, de ver Deus operando, de ver Deus livrando, de ver Deus fazendo, de ver o seu pai experimentando da bondade de Deus. E mesmo assim ele escolheu outro caminho. Aqui fala que no versículo 6 diz assim: e andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. No início, a irmã Andréia estava dando um testemunho e falando sobre como que nós podemos ter o nosso coração enganoso em relação às coisas de Deus. Irmãos, é muito sério, porque eu estou na casa de Deus, eu estou orando e às vezes a minha oração é com uma intenção totalmente diferente daquilo que Deus espera de mim. Muitas vezes eu, com a aparência de bondade, com a aparência de fazer o certo, eu vou por caminhos que nada tem a ver com Deus. E é por isso que é muito importante que a gente constantemente esteja pedindo que Deus sonde o nosso coração, que Deus nos ajude
a orar conforme aquilo que Ele tem para aquele tempo na nossa vida. É necessário que a gente vigie sobre os relacionamentos que a gente tem. Eu não estou falando aqui, o exemplo de Jorão é um exemplo de casamento, mas eu não estou falando só disso. As nossas amizades, com quem nós fazemos aliança, com quem nós compartilhamos a nossa vida, isso diz muito sobre nós, porque é impossível que eu, servindo a Deus, eu tenha como pessoa próxima a mim, da minha confiança, meu amigo íntimo, alguém que não compartilha dos princípios. Eu tenho que ser luz, mas eu não tenho que me misturar. Porque à medida que eu me misturo, eu vou absorvendo. Só existem duas opções. Ou eu absorvo da pessoa, ou a pessoa absorve de mim. Então, se o que está naquela pessoa são trevas, e de alguma forma o que está em mim é luz, não vai ter como. Não existe relacionamento, porque vão se chocar. Eu posso oferecer para a pessoa luz, mas eu não posso obrigá-la. Se ela não quiser, eu tenho uma decisão a tomar. E qual a decisão? É errado se afastar? Não, aqui a palavra de Deus é clara, dizendo que nós não devemos nos colocar em julgo desigual. E quando fala, as pessoas levam muito para o lado só do casamento, de relacionamento de homem e mulher. Mas isso diz muito a respeito das nossas amizades. Com quem nós compartilhamos a nossa vida. E aqui, dentre muitas escolhas erradas que esse homem fez, uma das escolhas foi se relacionar com quem não servia a Deus. E aqui a gente vê que ele não influenciou a pessoa, ele foi influenciado. E vamos lá, outro ponto, o que a gente entende disso? Ele foi influenciado por algo que já atraía ele, que já estava no seu coração. Porque voltamos ao ponto de que fazemos escolhas e que ninguém obriga ninguém a nada. Mas para a maldade tomar forma, ela precisa ter uma raiz. Ela precisa ter um ponto de partida. O coração de Jeorão, ao longo dos anos, até chegar nesse ponto, ele escolheu alimentar com maldade. Porque não é do dia para a noite que a pessoa vê o seu pai morrendo e toma a decisão de matar os irmãos. Aconteceu de repente. Não, não aconteceu de repente. O coração dele já estava tomado de maldade. Essa maldade foi alimentada ano após ano de uma vida longe de Deus. Meu Deus. Então, quando a gente vê o exemplo desse rei e tomando para a nossa vida, todo o tempo a gente tem como se posturar diante de Deus, a gente tem uma decisão a tomar. E como é complicado, como é difícil, porque são pequenas atitudes. Hoje eu faço um pouquinho, amanhã eu faço outra. E, gente, isso tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal. Se hoje eu cedo um pouco naquilo que eu sei que desagrada a Deus, amanhã eu vou ceder mais um pouco. E depois mais um pouco. Até chegar no ponto de o coração ser tomado. A palavra do Senhor diz que nós não devemos deixar que nenhuma raiz de amargura cresça dentro de nós. Aleluia. E o que isso significa? Significa que eu vou ter momentos na minha vida, como ser humano, como carne, como homem, que eu vou me chatear, que eu vou me irritar, que eu vou sentir raiva. Mas eu tenho uma escolha, eu vou alimentar, ou eu vou para Deus e vou pedir perdão e vou pedir que Ele me ajude. Porque aqui a gente está falando que um homem matou os seus irmãos, e aqui é uma morte física. Mas hoje, falando como igreja, nos nossos dias, muitas vezes nós podemos estar matando os nossos irmãos dentro de nós e não se dar conta disso. Então, quando isso acontece e o Espírito de Deus ele fala, porque ele não deixa de falar, nós precisamos estar atentos àquilo que ele está nos dizendo. Vou contar uma experiência pessoal aos irmãos. Há uns 10 anos atrás, eu acho, a gente vê que estava aí quando começa a fazer as contas, né?
de tempos atrás. Quando eu converti, eu tinha 15 anos. E porque Deus faz, eu estou contando isso porque a gente olha para a vida desse homem que começa, o primeiro ato de maldade é matar os irmãos. E olhando para dentro de nós, quantas pessoas nós temos matado? É muito forte, mas a gente precisa admitir para que Deus traga cura, para que Deus faça alguma coisa. Porque senão a gente corre o risco de passar uma vida inteira na igreja e não amar as pessoas. E não ter compaixão. Porque a gente ora e é válido isso e tem que ser feito. A gente ora por aqueles que estão lá fora. Mas aqueles que estão aqui dentro, como tem sido a nossa postura? Qual tem sido a nossa intenção ao dar um abraço? Será que eu estou abraçando de verdade? É um questionamento que a gente precisa fazer, porque no final da vida, nenhum de nós quer ouvir e foi-se sem deixar de si saudade. Assim como esse homem teve de si esse testemunho. Teve alguém quando morreu, ele quando morreu, falaram dele. Não deixou saudade, porque era uma péssima pessoa. E ali, partindo para o outro ponto, primeiro ele mata os irmãos. Então, para trazer para nós a palavra de Deus, ela é completa. E tudo que está escrito, Deus ele quer dar uma lição. Ele quer trazer para nós, para a reflexão, para que a gente possa examinar o nosso coração, examinar nós mesmos e identificar o que tem de errado. Porque tem, irmãos, tem muita coisa errada dentro de nós. E isso o tempo inteiro. Não é hoje que eu vou conseguir. Hoje eu me arrependi, mas amanhã eu preciso me arrepender de novo. Hoje eu fiz certo, mas amanhã eu preciso fazer certo de novo. Então, o tempo inteiro